Fala, professor! Olá, você está ouvindo mais uma edição do Fala Professor. A cada programa eu converso com um professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco para contar um pouco de sua trajetória profissional e produções acadêmicas. Eu sou Fabiana Esteves e hoje eu converso com o professor José Nunes da Silva. O professor Nunes possui graduação em agronomia pela Escola Superior de Agricultura de Mossoró, mestrado em extensão rural pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Atua principalmente nos seguintes temas: agricultura familiar e campesinato, reforma agrária, assentamentos rurais, juventude rural, povos indígenas do Nordeste brasileiro e políticas públicas para o rural brasileiro. Professor, em 1992, o que orienta a sua escolha pelo curso de agronomia? Eu iniciei o curso de agronomia muito vinculado à minha origem, né? Eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte e no município que meus pais moram até hoje, existe uma escola agrícola técnica, né? Nível médio. Embora eu não tenha estudado nessa escola, eu tinha um certo convívio com os estudantes dessa escola a partir de outras atividades, como o festival de teatro, de música, que era organizado por esses estudantes. E essa aproximação com a escola despertou o interesse na agronomia. E tinha um pouco também dessa coisa de jovem, né? Porque a faculdade de agronomia era oferecida num outro município. Então, nesse momento, teria que sair de casa para morar na residência e se distanciar da família e, de repente, começar a experimentar uma vida mais independente, longe de casa. E isso me chamou a atenção e despertou para vivenciar. Então, relação direta com a agronomia eu não tinha, a não ser um curso médio na área de edificações. E, por coincidência, na agronomia tinha uma área que era a área de construções rurais. Então, eu entrei na agronomia pensando em trabalhar com construções rurais, né? E aí, inicialmente, toda essa parte de desenho técnico, topografia, foi o que me atraiu, né? E depois fui enveredando por outras áreas, como a área da zoologia, depois até chegar na área da sociologia rural, que foi o que me despertou para trabalhar com as questões que eu venho trabalhando até hoje. Então, na verdade, quando eu concluí a agronomia, eu já estava muito decidido, como um projeto pessoal, de trabalhar com outras áreas, como extensão rural e sociologia rural. Em 2012, o senhor concluiu um projeto de pesquisa sobre mulheres e agroecologia. De acordo com esse estudo, de que maneira a agroecologia pode contribuir com a autonomia feminina? O projeto Mulheres e Agroecologia foi um projeto apoiado a partir de um edital do CNPq, né? Nós trabalhamos com mulheres paraibanas, do Cariri e do Sertão Paraibano. Na verdade, essa pesquisa ela foi uma pesquisa que deu apoio à elaboração de uma dissertação de mestrado em serviço social na Federal de Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, né? A bolsista era uma estudante chamada Michele Calassa e o objetivo da pesquisa era compreender como que as práticas agroecológicas desenvolvidas pelas mulheres, sobretudo nos quintais, permitiam a construção dessa autonomia ou fortaleciam essa autonomia das mulheres, principalmente a partir da produção e comercialização nos quintais, mas, sobretudo, a partir da inserção das mulheres nos espaços públicos que discutiam as políticas públicas, né? Então, como principal resultado, a gente vai observar que essas mulheres, a partir do cuidado e do cultivo nos quintais, que envolve aí um conjunto de espécies, como pequenas plantas medicinais, o cuidado com pequenos animais, aves, caprinos, ovinos, alguns suínos, essas mulheres vão, de alguma forma, construindo
por exemplo, renda dentro da família. Ao construir essa renda, elas vão gerando um certo lugar para essas mulheres dentro da família, consequentemente, uma autonomia. Mas isso não para no círculo familiar, né? Porque para ela se inserir, construir essa renda, ela acaba tendo que se inserir em espaços como as feiras agroecológicas e, meio que gradativamente, elas vão tendo que se envolver em outros espaços que discutem essas políticas públicas para as mulheres, como os conselhos municipais, as próprias associações comunitárias, e essas mulheres vão assumindo papel de lideranças e de protagonistas. Então, sem dúvida nenhuma, as práticas agroecológicas acabam propiciando ou estimulando essa construção da autonomia dessas mulheres. O senhor é coordenador desde 2013 de um projeto de extensão que procura formar educadores populares em economia solidária, o Centro de Formação em Economia Solidária do Nordeste. Nos fale um pouco sobre o conceito de economia solidária e sobre como acontece essa formação. Olha, desde 2003, né, o governo federal, vem construindo uma política de economia solidária no Brasil e tem como marco dessa política a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária. O conceito de economia solidária, ele é um conceito, podemos dizer assim, em disputa, né? Ou há diferentes percepções sobre a economia solidária. O que nós temos a partir do projeto Centro de Formação em Economia Solidária trabalhado é a perspectiva da economia solidária como uma outra forma de organização do trabalho, né? Inclusive, algumas concepções vão pensar essa economia solidária como aquela economia dos desempregados, dos que estão excluídos do mercado de trabalho capitalista. Na nossa perspectiva, não. É uma autonomia dos trabalhadores e das trabalhadoras organizarem seu trabalho de forma diferente, né? E esse de forma diferente passa principalmente por algumas questões, como o trabalho coletivo, a organização do trabalho coletivo, o que a gente tem chamado da construção da autogestão, ou seja, um trabalho sem patrão, né? E isso acaba, obviamente, conduzindo a um debate sobre a possibilidade de construção de outra sociedade mais igualitária, né, entre homens e mulheres, né, mais consciente da sua relação ou da relação do trabalho e dos grupos com a natureza. E, obviamente, nessa perspectiva, essa economia solidária da qual a gente fala vai estar em interface com vários outros movimentos e com vários outros conceitos, inclusive com o conceito da agroecologia. Então, para nós, se a gente pegar, por exemplo, os dados da própria Secretaria Nacional de Economia Solidária, vão demonstrar coisas importantíssimas, que a grande maioria das pessoas que estão envolvidas no que a gente chama de empreendimentos econômicos solidários, ou grupos associativos que produzem a partir da lógica da economia solidária, são mulheres, né? E isso nos encontra com a pedagogia feminista, com outras formas de pensar o lugar dessas mulheres na sociedade, inclusive o trabalho dessas mulheres, né? A importância deles para a família e para a sociedade. Depois, a gente constata que a grande maioria dos empreendimentos econômicos solidários estão na zona rural e muitos deles praticando agricultura de base ecológica, né? Então, isso nos encontra diretamente com a agroecologia, seja tanto quando a gente discute, por exemplo, os circuitos de comercialização, aí a gente vai encontrar as feiras, os pontos fixos de comercialização, ou ainda quando a gente discute, por exemplo, a questão das finanças solidárias, que aí a gente vai encontrar a questão dos fundos rotativos solidários e um conjunto de práticas que esses trabalhadores vêm experimentando no Brasil todo e no Nordeste em particular. Então, o Centro de Formação em Economia Solidária, nós trabalhamos a partir da perspectiva da educação popular, né, trabalhando com educadoras e educadores populares em economia solidária em todo o Nordeste, nos 9 estados do Nordeste. Então, a gente está organizado a partir da rural, aqui, do Departamento de Educação. A gente trabalha organizado em 3 polos, Maranhão, Piauí e Ceará, depois Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, e um terceiro polo que é Alagoas, Sergipe e Bahia. Então, a perspectiva curricular se dá a partir
da construção do que a gente vem chamando da pedagogia da autogestão. Então, essas educadoras e educadores se formam a partir da sua própria prática, né? E isso é refletido num debate entre teoria e prática a partir de um conjunto de atividades, que são cursos regionais, cursos estaduais e oficinas. Então, a perspectiva é que a gente possa... O nosso projeto inicialmente teve algumas questões burocráticas que atrasou o seu início. A nossa perspectiva é que a gente consiga fazer um aditivo de prazo junto ao Ministério do Trabalho e possa continuar com essas atividades até o final do ano de 2016. Professor, em 2014, o senhor apresenta um trabalho intitulado Agroecologia para o Futuro, para onde vamos?, junto com o professor Tavares. Nós temos noticiado na programação da rádio que países europeus já têm metas para atingir uma agricultura 100% orgânica. No Brasil, em contrapartida, o consumo de agrotóxicos só tem aumentado. Nesse sentido, como a agroecologia nos ajuda a pensar o futuro? Nós publicamos esse trabalho, eu e o professor Jorge Tavares, que era uma reflexão um pouco sobre os caminhos que a agroecologia poderia apontar a partir dessa atual conjuntura brasileira, mas também é uma conjuntura mundial, né? Que é a perspectiva de avanço de um tipo de agricultura chamada de agricultura industrial, intensificada no Brasil, sobretudo a partir da década de 1970, que é uma agricultura que se fundamenta no uso intensivo de insumos químicos, né? Isso desde a questão dos adubos e fertilizantes até a questão dos agrotóxicos. E isso tem sido alarmante porque o nosso país passa, né, nesses últimos 10 anos, a ter um consumo grande, cada vez maior desses produtos. Esses produtos são produtos residuais, né? E isso, o que significa isso? Que eles vão ficar, a partir da sua aplicação, né, mesmo que ela seja em dosagem que se chame aceitável, eles vão ficar nesses alimentos e que acaba cotidianamente você ingerindo pequenas quantidades do resíduo desses produtos que estão nas frutas, nas verduras, nos legumes, né? Muitos deles aplicados de forma sistêmica, ou seja, como se ele entrasse nas próprias folhas. Então, quando a gente come um alface, quando a gente, né, come um pimentão, quando a gente come um morango, que são inclusive frutos com maior quantidade de resíduo, isso vai nos intoxicando e tem causado um conjunto de problemas de saúde em toda a população. Então, a gente tentava refletir, diante disso, que caminhos que a agroecologia poderia apontar. E para nós, parece muito claro, né, se a agroecologia é pensada como movimento, como ciência e como prática, né, a gente precisava resgatar um pouco algumas práticas agrícolas, mas também de organização social e políticas de algumas comunidades que nós chamamos de comunidades tradicionais no Brasil. Então, nós fizemos esse artigo partindo de um olhar sobre os índios tremembés do Ceará. Fizemos também um diálogo com uma comunidade quilombola, também na região cearense, no estado do Ceará, e um debate com uma rebelião, se assim a gente pode considerar, de camponeses, né, na região do Crato cearense também, ali daquela região do Cariri cearense, onde está Crato, Juazeiro do Norte. E a gente foi percebendo que esses grupos, né, sociais, os indígenas, os quilombolas e os camponeses, têm, né, em sua trajetória histórica, desenvolvido práticas que estabelecem uma outra relação desses grupos com a natureza, né, e de muita importância para nós também, sobretudo, outras relações entre esses grupos. Como é que esses grupos produzem, como é que eles partilham, como é que a alimentação
é vista, né, como direito a partir desses grupos. E é tudo junto e misturado, né? E aí a gente vai encontrar as práticas de cooperação, né, que estão vinculadas aos fundamentos também da economia solidária, né? Então, as principais conclusões para nós era que a agroecologia, né, o caminho para que a gente vai era, né, olhar um pouco o nosso passado, né, as contribuições desses grupos tradicionais, né, que produziam alimentos mais saudáveis, que tinham uma outra relação com a terra e com a natureza, para poder a gente pensar esse contexto, né, de crise socioambiental e política que a nossa sociedade atual vive, e daí a gente planejar o futuro. Então, a gente percebia que esses povos, os indígenas, quilombolas e camponeses, tinham um conjunto de saberes que, por muitas vezes, nós temos nos esquecido deles, ao pensar as teorias, ao pensar as tecnologias e as técnicas, e que isso é preciso que nós resgatemos para ver o lugar que esses saberes vão ter na sociedade atual. Então, foi esse o debate que a gente fez nesse artigo, né? E a gente continua avançando no sentido de compreender melhor, né, a lógica do modo de vida dessas populações para poder a gente tirar aprendizados para a nossa prática atual. O senhor está envolvido em um projeto de residência agrária Juventude Rural. Quais os principais objetivos desse projeto? Nesse debate sobre a agroecologia, diferentes atores têm se apresentado como atores fundamentais para o nosso trabalho. E um desses atores são os jovens rurais. Nós temos, ao longo da trajetória do NAC, né, e mesmo antes da gente consolidar o NAC como Núcleo de Agroecologia e Campesinato, o grupo de professores, o professor Marcos Figueiredo, o professor Jorge Tavares, que estão há mais tempo nesse trabalho aqui na universidade, já vinha incentivando esse trabalho com jovens a partir do que a gente chamava de estágios de vivência, que nós continuamos fazendo numa outra perspectiva, que era a perspectiva de permitir um conhecimento do campo brasileiro para os nossos jovens estudantes das diferentes graduações. E esse nosso acúmulo, que a gente foi aprendendo na trajetória, permitiu que a gente fosse nos aproximando de diferentes atores e construindo outras experiências. Uma dessas últimas experiências foi esse projeto de residência agrária Juventude Rural. Ele surge também de um edital, de uma parceria estabelecida entre o INCRA e o CNPq, né? E objetiva formar, na temática da agroecologia e da economia solidária, e da juventude rural, obviamente, um conjunto de 50 jovens. Então, esse projeto surge de uma parceria do NAC com a Pastoral da Juventude Rural, aqui em Pernambuco. Nós temos, participando desse curso, jovens desde aqui a Zona da Mata e a região metropolitana do Recife até o sertão do Araripe, né? Então, jovens de todos os estados. Esses jovens, em sua maioria, eles não chegam nesse curso iniciando uma prática, mas eles estão envolvidos em diferentes processos que acontecem nos seus municípios, nas suas comunidades. São organizados, inclusive, a partir de uma experiência que a Pastoral vem desenvolvendo, que chama Grupos de Produção e Resistência. Então, a Pastoral tem apoiado em cada comunidade, né, a partir das arquidioceses, com a qual ela se articula a partir da Igreja Católica, organizado grupos de jovens, e esses jovens têm sido incentivados a produzirem a partir da perspectiva agroecológica e fundamentados nos princípios da economia solidária. Então, esses jovens vêm já de uma trajetória de inserção nesses processos em suas comunidades. Então, o curso ele tem basicamente 6 módulos de 40. Nós utilizamos a pedagogia da alternância, que é um tempo na escola e um tempo na comunidade. Então, a cada 3 meses, nós fazemos um tempo na escola, né? Então, são 6 módulos na escola de 40 horas e os módulos entre esses tempos escolares. Nós temos realizado essas atividades do tempo escolar lá no Centro Paulo Freire, que é um centro de formação do ensino superior, né, que é um centro de formação do ensino superior, que é um centro de formação do ensino superior, que é um centro de formação do ensino superior, que é um centro de formação do ensino superior, que é um centro de formação do ensino superior, que é um centro de formação do ensino superior, que é um centro de formação do ensino superior, que é um centro de formação do ensino superior, que é um centro de formação do ensino superior, que é um centro de formação do ensino superior, que é um centro de formação do ensino superior, que é um centro de formação do ensino superior, que é um centro de formação do ensino superior, que é um centro de formação do ensino superior, que é um centro de formação do ensino superior, que é um centro de formação do ensino superior, que é um centro de formação do ensino superior, que é um centro de formação do ensino superior, que é um centro de formação do ensino superior, que é um centro de formação do ensino superior, que é um
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? E estamos para executar o terceiro módulo agora no mês de novembro próximo. Então, nós já realizamos 2 módulos, estamos para realizar o terceiro. E tem sido muito rico esse processo de troca, né? Porque esses jovens vivenciam essas experiências da agroecologia e da economia solidária no seu dia a dia. E têm a oportunidade no curso de fazer uma reflexão sobre esse lugar da juventude rural para o futuro. Primeiro, de um projeto de campo que não seja vinculado a essa agricultura do veneno, essa agricultura industrial, essa agricultura que mata, mas um projeto vinculado à agricultura camponesa, né, onde as diferentes famílias têm um papel fundamental e os jovens têm um papel fundamental no fortalecimento da sucessão e manutenção dessas unidades de produção familiares. Então, tem sido um processo bastante rico que vai, né, pelo nosso planejamento até o final de 2016. O Fala Professor agradece ao professor Nunes por sua participação. O programa teve a produção e apresentação de Fabiana Esteves, consultoria de Silvio Gleison B e coordenação do professor Francisco Caporal. Na técnica, Matheus Bernardo. Uma produção da Rádio Web Agroecologia, do Núcleo de Agroecologia e Campesinato da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rádio Web Agroecologia, cultivando novas ideias.